Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quando você faz as piores escolhas financeiras do mês? Se você parar para pensar com honestidade, a resposta quase sempre é a mesma: final do mês. Quinta ou sexta-feira à noite, depois de um dia longo, depois de uma semana pesada, quando você está cansado, irritado ou simplesmente com a cabeça cheia de coisas, e você provavelmente atribuiu isso à falta de dinheiro, ou ao estresse, ou à fraqueza de caráter. Mas e se não for nada disso? E se existir um mecanismo dentro do seu cérebro que se esgota ao longo do dia, exatamente como uma bateria, e quando ele chega no zero, o impulso vence o raciocínio automaticamente, sempre, sem exceção, independente de quem você é ou quanto você ganha? E se as promoções de fim de mês, as ofertas relâmpago de quinta à noite e o crédito fácil disponível a qualquer hora não forem coincidência, mas o resultado de décadas de estudos sobre exatamente quando o seu cérebro está mais vulnerável? Fica aqui porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga cada decisão financeira que toma e vai explicar por que você não precisa de mais disciplina. Você precisa de algo completamente diferente. Mas para entender o problema de verdade, precisamos começar num lugar que você nunca esperaria, num tribunal de Israel. Em 2011, pesquisadores israelenses publicaram um estudo que sacudiu a psicologia comportamental e a economia ao mesmo tempo. Eles analisaram mais de 1.100 decisões de liberdade condicional tomadas por juízes experientes ao longo de um ano inteiro, juízes com anos de formação, com conhecimento profundo da lei, com o dever legal e moral de julgar cada caso com imparcialidade. O resultado foi perturbador. Prisioneiros que tinham suas audiências no início da manhã recebiam liberdade condicional em aproximadamente 65% dos casos. Prisioneiros julgados no final da manhã, antes do almoço, tinham a taxa caindo para quase zero. Depois do almoço, a taxa voltava para 65% e no final da tarde despencava novamente para perto de zero. O que mudava entre um caso e outro não era o crime. Não era o histórico do réu, não era a qualidade da defesa, era o horário. Quanto mais decisões o juiz havia tomado naquele dia, menos energia mental ele tinha disponível para processar complexidade, e quando a energia acabava, o cérebro automaticamente escolhia a opção mais segura, mais simples, mais conservadora, que num tribunal significa manter o réu preso, não por maldade, por esgotamento cognitivo. Roy Baumeister, psicólogo da Universidade da Flórida, passou décadas estudando esse fenômeno e chegou a uma conclusão que contraria tudo que nos ensinaram sobre disciplina e caráter. O autocontrole funciona como um músculo, ele se fortalece com o uso. E se esgota com o uso excessivo, cada decisão que você toma ao longo do dia, o que comer no café, qual reunião priorizar, como responder aquele e-mail difícil, o que fazer com o problema que apareceu no trabalho, consome uma porção da sua reserva cognitiva disponível, e quando essa reserva chega no limite, o cérebro para de deliberar e começa a operar no modo padrão. No modo padrão, o impulso vence. Sempre. E é exatamente aí que começa o colapso financeiro do final do mês. Pensa num dia comum de trabalho, você acorda e já começa decidindo o que vestir, o que comer, como ir, o que responder primeiro, qual tarefa priorizar, como lidar com o colega difícil, o que fazer no almoço, como fechar aquela demanda, o que dizer na reunião das 4. Cada uma dessas decisões parece pequena e individualmente é. Mas o cérebro não distingue decisão trivial de decisão importante em termos de custo energético. Escolher entre 2 sabores de iogurte consome recursos cognitivos da mesma reserva que escolher entre 2 investimentos. É por isso que Mark Zuckerberg usou a mesma camisa cinza por anos. É por isso que Barack Obama disse em entrevista que sempre almoçava frango ou peixe durante a presidência, sem variação. Não porque eram excêntricos, porque entendiam que cada decisão trivial roubava energia de decisões que realmente importavam. Agora pega esse mesmo cérebro exausto depois de um dia inteiro de trabalho, coloca ele na frente de uma promoção de fim de mês com cronômetro regressivo, ou num supermercado às 18 horas com o estômago vazio, ou num aplicativo com sugestão de parcelamento em 12 vezes sem juros. O que acontece? O raciocínio lento e deliberado, o que avalia custo de longo prazo, compara alternativas, calcula impacto no orçamento. Esse raciocínio está offline, com a bateria no zero. O que está funcionando é o sistema rápido, impulsivo, emocional. O mesmo sistema que escolheu a fruta na savana, sem pensar, porque pensar demorava demais. E esse sistema não calcula parcelas, não projeta meses, não compara com a reserva de emergência. Ele vê oferta, sente urgência e compra. Pesquisadores da Columbia Business School testaram isso diretamente.
Participantes que tinham sido submetidos a múltiplas tarefas de tomada de decisão antes do experimento gastavam consistentemente mais, aceitavam taxas de juros mais altas e resistiam menos às armadilhas de ancoragem de preço do que participantes descansados fazendo exatamente as mesmas escolhas. A diferença não era inteligência. Era nível de esgotamento cognitivo. Agora que você entende o mecanismo, precisa entender que ele não é um segredo. As empresas mais lucrativas do mundo construíram modelos de negócio inteiros em cima da fadiga de decisão do consumidor. E quando você entende como elas fazem isso, nunca mais vai olhar para uma promoção do mesmo jeito. Pensa nos supermercados. Produtos de maior margem ficam posicionados na altura dos olhos. Itens desnecessários ficam perto do caixa. O último ponto de contato depois de uma jornada inteira de escolhas dentro da loja. Não é coincidência, é engenharia comportamental. O momento em que você chega ao caixa é exatamente o momento em que sua reserva de autocontrole está mais baixa. Pensa nas plataformas de streaming. O autoplay não existe por conveniência, existe porque a decisão de parar de assistir requer esforço cognitivo ativo. E à meia-noite, depois de um dia inteiro, seu cérebro simplesmente não tem energia para tomar essa decisão, então ele assiste mais um episódio, e mais outro, e você dorme tarde, acorda cansado, e chega no dia seguinte com a bateria começando em 70% em vez de 100%. Pensa no crédito rotativo do cartão. A fatura chega sempre no mesmo período, fim do mês, quando seu orçamento mental e literal está mais apertado. A opção de pagar o mínimo aparece destacada, visível, com um número pequeno e reconfortante, e o cérebro exausto aceita o alívio imediato sem processar os juros que vão dobrar a dívida em poucos meses. Pensa nas promoções relâmpago. Elas não acontecem de manhã cedo, acontecem à noite, quinta-feira, sexta-feira, fim de semana depois das 18 horas, não por acaso. Os algoritmos das plataformas de e-commerce sabem exatamente quando o índice de conversão é mais alto e é consistentemente nas horas em que o consumidor está mais cansado e menos capaz de avaliar se realmente precisa daquilo. O mercado não está explorando sua fraqueza de caráter, está explorando sua biologia e faz isso com uma precisão que só foi possível graças a décadas de dados sobre comportamento do consumidor exausto. Existe um padrão financeiro que se repete na vida da maioria dos brasileiros com uma regularidade quase mecânica. Os primeiros dias do mês são de controle, o salário acabou de cair, a consciência financeira está alta, as decisões são mais deliberadas, a segunda semana ainda é relativamente estável, a terceira semana começa a deteriorar, o orçamento está mais apertado, o cansaço acumulado do mês começa a te aparecer, e a quarta semana é o colapso, o dinheiro está acabando, o cansaço está no pico, e a pressão emocional de fechar o mês cria uma combinação letal, esgotamento cognitivo somado a estresse financeiro. E o que acontece quando o estresse financeiro se combina com fadiga de decisão? Pesquisadores de Princeton, os mesmos que estudaram o impacto da escassez no cérebro, descobriram que a preocupação crônica com o dinheiro consome o equivalente a 13 pontos de QI temporariamente. Para efeito de comparação, é o impacto cognitivo de uma noite sem dormir. Então, no final do mês, o brasileiro típico está tomando decisões financeiras com um cérebro que está ao mesmo tempo exausto pela fadiga de decisão acumulada e cognitivamente comprometido pelo estresse da escassez. É nesse estado que ele pega o rotativo do cartão, que aceita o empréstimo com juros absurdos, que faz a compra por impulso, que vai complicar o mês seguinte, que cede ao delivery caro em vez de cozinhar. E aí o mês seguinte começa já comprometido, com menos dinheiro disponível, mais dívida acumulada e o mesmo ciclo se repetindo com juros. Não é falta de educação financeira, é exaustão sistêmica explorada por um mercado que sabe exatamente o que está fazendo e agora vem a parte que muda tudo. Porque uma vez que você entende o mecanismo, você pode hackear ele a seu favor. A resposta não é tentar ter mais autocontrole no final do mês, é parar de precisar dele. Primeira intervenção, decide no início do mês o que acontece no final. Toda decisão financeira relevante que você conseguir antecipar precisa ser tomada nos primeiros dias do mês, quando sua bateria cognitiva está cheia e seu cérebro está mais capaz de deliberar com clareza quanto vai para investimento, quanto é o limite de lazer. Qual é o teto de delivery? Qual é a regra para compras acima de determinado valor? Não como meta vaga, como regra fixa. Porque regra fixa não exige decisão no momento de aplicação, e sem decisão não há fadiga. Sem fadiga, o impulso não tem espaço para agir. Segunda intervenção. Cria fricção entre você e as decisões de alto risco. Os momentos de maior vulnerabilidade financeira são previsíveis. Tarde da noite, fim de semana, final do mês.
Estado emocional negativo. Você já sabe quando vai estar mais exposto, então a solução não é ter mais disciplina nesses momentos. É tornar as decisões ruins mais difíceis de executar nesses momentos específicos. Desinstala os aplicativos de compra do celular. Coloca uma senha no cartão de crédito que você não memoriza. Configura uma regra de espera de 48 horas para qualquer compra não planejada acima de determinado valor. Você não vai precisar de força de vontade para resistir ao impulso se o impulso encontrar obstáculos suficientes para esfriar antes de se tornar ação. Terceira intervenção. Protege a bateria ao longo do dia. Se autocontrole é um recurso que esgota, a solução é gastar menos dele ao longo do dia para ter mais disponível quando o impulso financeiro aparecer. Automatiza as decisões triviais. Come a mesma coisa no café da manhã. Resolvem as decisões mais importantes sempre de manhã. Nunca deixa para o final do expediente. Cada decisão trivial eliminada é energia cognitiva preservada para quando você realmente precisar decidir com clareza. Isso não é sobre ser robótico, é sobre entender que você tem um recurso limitado chamado capacidade de decidir bem e que esse recurso precisa ser gerenciado com a mesma seriedade com que você gerencia dinheiro. Porque no final do dia, são exatamente a mesma coisa. Juízes formados, experientes e bem-intencionados mandam pessoas inocentes para a prisão depois de um dia longo, simplesmente porque o cérebro humano não foi projetado para tomar boas decisões no estado de exaustão. Eles não são maus, eles são humanos. Você não é diferente dos juízes. A diferença é que eles têm o sistema judicial revisando as decisões deles. Você não tem ninguém revisando as suas. A bateria acaba para todo mundo. A pergunta é o que você vai fazer com esse conhecimento antes da próxima quinta-feira à noite, com uma promoção relâmpago na tela e a cabeça pesada de um dia longo. Compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que sempre reclama que o dinheiro some no final do mês. Agora você sabe por quê, e agora ele vai saber também.